sobre o capítulo 14 do volume 2 do livro, página 83. Aqui, ó. Essa página aqui, vocês estão vendo? Muito bem. Então, corre e abre lá no livro. Nesse capítulo, a gente tem uma história muito bacana. A história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem e ele cometia algumas coisas erradas. Ele roubava as pessoas. Mas ele não roubava de uma forma normal. O que ele fazia? Ele era cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então, naquela época, vamos dizer que hoje em dia, por exemplo, a gente compra alguma coisa e o imposto já está embutido. Naquela época, não. Batia a pessoa na porta, os cobradores de impostos, batia lá na porta da pessoa e pedia o dinheiro para o imperador. Só que os cobradores de impostos, eles eram conhecidos por serem corruptos. O que eles faziam? Por exemplo, o imperador está pedindo R$5 de imposto. Ele batia na sua casa e falava assim: olha, o imperador está pedindo R$10 de imposto. E ele ficava com os outros 5. Exatamente isso. Então, como é que se passa a história? Zaqueu, ele era um homem muito baixinho. E tava aí uma fama de que Jesus estava chegando na cidade. Então, chega uma multidão lá na cidade que Jesus estava chegando. E Zaqueu queria ver Jesus. Então, o que ele faz? Ele sobe na árvore. E tenta ver Jesus, só que tinha muita gente. E aí, Jesus vê ele na árvore e fala assim: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Olha só que coisa, né? Porque, primeiro, Zaqueu não sabia nem se ia ver Jesus. Ele não era, assim, próximo de Jesus. E Jesus sabia o nome dele. Jesus chama ele pelo nome e ainda fala que vai jantar na casa dele. Olha só que coisa. E aí eles vão. E aí Zaqueu vai lá pra casa. E aí Jesus vai lá pra casa de Zaqueu. E nisso Jesus começa a conversar com ele, falar várias coisas que ele fazia de errado. E Zaqueu foi resolvendo mudar. Ele foi resolvendo ali naquela conversa deixar de fazer as coisas erradas que ele fazia e passar a fazer as coisas certas. Então, o que ele fala? Ele diz assim, tá até aqui no livro, vamos ler juntos. Essa cena aqui tem Jesus falando e Zaqueu. Vamos ler. Então, ele fala assim: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Quer dizer, ele ia pegar metade do que ele tinha tinha conseguido de forma errada, e ia dar para os pobres. E as pessoas que ele tinha, talvez pegado dinheiro de alguém que não deveria, ele ia restituir a pessoa, ele ia dar o dinheiro para a pessoa 4 vezes mais. Olha só que coisa legal. E aí Jesus fala assim: hoje entrou a salvação nesta casa. Então, gente, no capítulo 13 a gente falou do pecado, a gente falou das coisas erradas. Nesse capítulo a gente está falando que Jesus quer sempre perdoar. Jesus sempre vem com perdão pra gente. Jesus é sempre amoroso com a gente. Então, se a gente fez alguma coisa errada, a gente tem que se confessar, tem que pedir perdão a Deus. E Deus vai sempre nos amar. A gente só se afasta de Deus se a gente quiser se afastar dele, porque ele nunca se afasta da gente. Tá bom? Então, esse foi o capítulo 14. Vamos dar uma olhada aqui nas atividades. Então, as atividades aqui são bem pouquinhas. Ó, número 1. Circule as expressões que combinam com a ideia de conversão e risque as outras. Então, tem aqui várias, vocês têm que ver e fazer. Ó. Ter fé em Deus. Combina com a ideia de conversão? Combina, super. Bullying. Não combina nada. 2 exemplos. E o amigo de fé. O amigo de fé desse capítulo é um santo que eu adoro. É Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve uma vida assim, até os 30 anos. 33? 33 ou 30? Não lembro. Mas enfim, até mais ou menos os 30 anos, ele teve uma vida assim,
completamente doida, não queria saber de Deus, não queria saber da igreja, não queria saber de nada. E a mãe dele sempre rezava para ele se converter, Santa Mônica, ou seja, a mãe e o filho são santos. E aí, ele, com 30 anos, ele se converte assim de uma forma impressionante. E ele larga tudo e ele vai ser padre, ele escreveu muitas coisas muito lindas sobre Deus. Ele tem assim, muitos livros, tá bom? Então vocês recortem lá na página 163 lá atrás e colhem aqui. E façam também o Espaço Família, tá bom? Beijão pra vocês, crianças.